Fala pessoal, beleza? Matheus aqui. Hoje quero trazer um fone muito legal, o famoso Earbuds da KB-Ear Stella. E se você deve estar se perguntando aí por que esse fone é especial, e já vou te dizer logo de cara. Esse carinha aqui é o dono de uma das melhores assinaturas de som com maior custo-benefício existente. Se eu for comparar a qualidade de som com outro fone, ele chega muito perto do famoso Earbuds da Apple. E o preço você consegue achar por menos de R$20. Inclusive, no dia que estou publicando esse vídeo, você vai achar esse fone por R$12 no AliExpress. Simplesmente um fone que custa 10 vezes menos que o fone da Apple e chega bem perto de ter a mesma qualidade de som. Mas veja bem, pessoal, nem tudo é milagre e a construção dele é bem inferior e os materiais são mais delicados. Porém, a qualidade de som dele é inegável e milagrosa. Bora se aprofundar na review e eu quero trazer muita informação bacana pra gente. Pois bem, pessoal, estou aqui com o KB-Ear Stella e eu tenho esse fone há mais de um ano. E eu quero trazer um pouco da minha experiência e dizer por que eu recomendo esse cara. Como sempre falo aqui no canal, é muito difícil confiar nas informações técnicas de produtos que não têm uso profissional. Geralmente produtos que são de uso para entretenimento ou atendem uma faixa maior de mercado, eles não são sinceros nas especificações técnicas. Porém, eu quero ressaltar aqui que no caso da Stella, eu tenho observado que é um pouco mais transparente que as outras marcas. Então realmente é um fone de ouvido com 32 ohms de impedância, e para um fone que tem um falante, um driver, né, de 15,4 milímetros, é considerado uma baixa impedância. Então é um fone que traz volumes muito altos, ele pode funcionar muito bem em uma série de dispositivos, seja celular, videogame, portátil, qualquer dispositivo que tenha aí uma saída P2, né, ele vai funcionar muito bem. E por mais que todo equipamento com uma saída P2, ele tá esperando aí mais ou menos um fone de 32 ohms, que é considerado para baixa e média impedância, e eu reparei que nesse KB, ele traz um volume muito mais alto comparado com outros fones que tem essa mesma especificação técnica de 32 ohms. E eu acho que é por isso que a qualidade de som dele também é um pouco melhor. Então a gente pode fazer uma analogia que quanto menos impedância, menos resistência e mais puro o som vai chegar. Mas muito também é por causa da nossa percepção auditiva, porque é uma coisa que eu já falo aqui no canal. Então quando você tem volumes mais altos, a nossa percepção da nossa curva auditiva, ela acaba sendo um pouco mais distorcida. Ela dá como se fosse uma equalizada. Então a gente tem uma percepção de que o som está muito mais equilibrado, né? Que a gente tem os graves, médios, agudos, tudo na mesma intensidade. Mas na realidade a gente está causando ali uma distorção. E parte de ter baixa impedância e um volume muito mais alto pode dar a impressão no uso desse fone. Então isso é uma das impressões que a gente tem com o uso dele. Só que não é só por causa de distorção ou volume muito alto. Esse fone vai muito bem também com volumes mais baixos. Porque por ter uma impedância super baixa também, ele vem com um som muito mais limpo e muito mais fiel para os falantes. Então assim, em volumes mais baixos você consegue performar uma sonoridade muito mais clean, e isso é muito interessante. Mas traz um alerta pra gente que, como ele é muito mais alto, é bem possível que a gente use volumes mais altos, e eu sempre ressalto aqui a importância aqui no canal de que volumes mais altos podem trazer perdas auditivas a longo prazo. Então a gente tem que ficar bem esperto com isso. Mas falando sobre o que vem nele, é bem simples. Ele vem uma bag para guardar ele, que eu acho isso bem legal, e eu sempre elogio muito e gosto quando vem algum case, uma bag junto com os fones. Isso é algo que devia ser mais comum no mercado, e nem todas as marcas se preocupam com isso, principalmente as nacionais, vai. Mas ele também vem com duas earpadzinhas, né, duas espumas que ajudam no encaixe dele e proteger de saúde, e particularmente eu prefiro usar ele com essa espuma. Porém, eu entendo que a textura pode incomodar algumas pessoas, mas um dos defeitos desse fone é que ele é muito desconfortável, e eu vou trazer algumas observações sobre isso mais pra frente. Mas o fone ele tem uma construção simples, o seu material também é simples, só que não é por causa disso que ele não seja competente ou bom. Ele é honesto. E o fato de o design dele ser um pouco mais antigo pode explicar também que ele não seja tão confortável, tão ergonômico como fones mais novos. Mas eu acho que a ideia da Stella aqui nesse cara é trazer mais qualidade de som. Então por isso eu entendo que às vezes o conforto pode ter sido um pouco sacrificado por causa do som dele. Mas mesmo assim, ele tem coisas que trazem conforto pra gente, como os rolls, que tem bastante saída de ar, então isso a longo prazo traz uma sensação auditiva pra gente de menos fadiga, faz uma acústica interna na nossa orelha
bacana. Então assim, são coisas que ajudam bastante assim em questão de conforto ao uso. E as minhas queixas em relação a conforto sempre é algo relacionado à física, a sensação que ele tá ali na orelha. E aí eu trago outro ponto também, que é sobre o isolamento acústico dele. Ele é um fone que eu achei muito largo, então ele acaba não aprendendo muito bem dentro da nossa orelha, e por causa disso ele não isola muito bem o ambiente, não dá aquela sensação que você tá imerso ali só com fone. Então, por causa disso, às vezes, se você tiver um ambiente muito barulhento, você pode aumentar mais o volume. E aí, como eu já falei anteriormente, se a gente aumenta o volume, a gente tá causando mais danos ao nosso ouvido. Então, assim, pode ser algo perigoso. E é por isso que eu não recomendo que você use esse fone, por exemplo, na rua ou um transporte público, porque a tendência é que você vai subir o volume, e se você subir, ele vai entregar volume para você mascarar esse ruído com mais pressão sonora do seu ouvido, e aí você vai acabar aí machucando sua audição a longo prazo. Então por isso que eu não recomendo, mas ele é ótimo para ambientes controlados. Mas se eu posso falar de alguma coisa assim de bom, especial e realmente milagroso, é a resposta de frequência. Cara, é absurdo a qualidade de som. Ele possui ótimos graves, não são exagerados, mas mesmo assim eles são muito presentes. Eles têm muito médio e também tem muito agudo. E eu consigo até ouvir bastante high-end de agudo, frequências que geralmente a gente costuma a não apreciar muito nos fones. E isso é muito legal. Ele traz uma assinatura muito bacana. Ela não é equilibrada flat, por exemplo, não é um fone de referência, porém é um fone muito divertido. Você consegue escutar vários elementos assim na música, você consegue perceber vários detalhes. É muito legal a percepção e a imagem sonora que esse fone traz. Ele é muito bom mesmo, cara. E eu falo assim, o único fone que traz algo melhor do que ele realmente é o da Apple. Só que aí a gente vai estar falando de um fone que custa 10 vezes mais do que ele. Então meio que pra mim é uma obrigação ele trazer maior qualidade, melhor espacialidade. Só que ele tá muito perto. Juro pra vocês, ele tá muito perto. Chega a ser bizarro. Eu acho que a única diferença principal entre o Kabir Stellar para o da Apple é os graves. Mas tem uma forma de você dar uma tapeada nisso e chega bem perto, e eu vou trazer aqui mais pra frente. Mas, gente, tudo isso, cara, eu fiquei meio em choque quando eu usei ele pela primeira vez. E o hype é real. Então, assim, você pode ver um monte de gente falando sobre isso, sobre a qualidade dele. É bizarramente bom. E realmente é difícil de entender. Eu mesmo não consigo entender porque o som dele é tão bom. Porém, não sei se é um problema com o formato da minha orelha. Realmente eu não achei ele confortável. E pra mim, realmente é o único defeito dele. E o resto, ele é honesto. Sobre os outros pontos do fone, ele tem um microfone que possui um mute e também tem um dimmer de volume, mas sinceramente eu não acho isso muito legal ou eficiente, porque assim, o dimmer ele acaba cortando frequência. Então eu já falei aqui outras vezes no canal que quando você tem um dimmer é muito melhor você deixar o volume no máximo e abaixar pelo aparelho. Só que numa situação vai que alguém te chama ou que você precisa abaixar o som muito rápido, o dimmer vai cumprir ali. Então eu acho muito mais legal a questão do mute do que do dimmer de volume. Porém os dois funcionam, é legal e pô, é bacana. Só que traz um defeito nisso também. Por não ter uma qualidade muito boa ou talvez ali um esmero nesses componentes do cabo, ele gera muita interferência quando a gente está usando o microfone, então ele dá uma cagada real no áudio e vocês vão ver os pipocos que o cabo dá quando você mexe nele. Mas tirando isso, ele é decente, não tem muito o que fazer. A gente tá falando aqui de um fone que já faz um milagre com o som dele de R$20 e se ele fizesse um milagre no microfone também, aí ia ser bizarramente bizarro. E ele dá essa estragada no áudio, eu vou mostrar aqui a seguir. E aí pessoal, tudo bom? Esse aqui é o teste de microfone. Então beleza, o som que você está ouvindo aqui não tem tratamento, é o som dele. E aí lembra dos botões aqui? Basicamente esse botão de cima aqui é um mute. Olha o que acontece. Cortou o áudio do fone. Isso aqui é muito legal. É um recurso que é difícil de encontrar, confesso. Acho que eu não vi em nenhum outro modelo. E não fiquem bravos comigo, porque eu tô mexendo. Isso também faz parte do teste para você saber se locomovendo ou não vai fazer barulho. E aí, pelo meu teste, eu vi que ele rala bastante, né? Normal, um fone de cabo e a roupa faz barulho, tudo faz barulho, beleza? Mas é isso, pessoal. Valeu! Agora a gente testou o microfone e viu como é que tá. Eu só tenho mais uma consideração a fazer, que é sobre o uso dele e a posição na orelha. E para isso eu fiz os testes também no mesmo dia e eu vou deixar aí para vocês verem o que eu achei. Bom pessoal, agora outra informação aqui é o seguinte, é a posição na orelha. Porque em tese, como ele é um earbuds, era para ele ficar aqui assim e acabou, tá vendo?
Só que ele não fica com o melhor som assim, fica faltando um pouco de grave. Para fazer o grave vir de verdade nesse fone aqui, meio que eu angulo ele um pouco assim para fora e empurro ele um pouco para dentro. Aí ele encaixa aqui assim, ó, ele fica meio estranho, né? Mas enfim, desse jeito, cara, o som fica animal. Porém, tá vendo que pega aqui, ó, na minha orelha? Aí é a parte que machuca um pouco. Mas o som é animal. Para o preço disso aqui, meu Deus do céu. É um baile muito fone bom. Sério mesmo, sério mesmo. É um dos melhores sons de AirBuds que eu já pude testar. E, de novo, o melhor para mim ainda continua sendo o da Apple. Porém, esse aqui é tipo o segundo melhor disparado. E bom, pessoal, no geral é isso, é um fone impressionante, de fato só podia ser um pouco mais confortável. Mas por ser tão barato, não vou ser hipócrita e falar que não vale a pena, realmente super vale e eu recomendo esse cara. Puramente divertido e impressionante. E é isso aí, pessoal, agradeço se você ficou até aqui e se você também comprou um ou se você já testou, deixa aqui nos comentários e me fala o que você achou também. E é isso, pessoal, muito obrigado, agradeço mais uma vez, desde sempre pelo todo o apoio, valeu e tchau e até uma próxima.